Amigas e amigos, tá difícil de entender o que está acontecendo com o Ciro Gomes, viu? Olha, Ciro Gomes é um dos poucos políticos que você digita no Google procurando coisas novas dele sempre. Você que gosta dele. Os que não gostam, vez ou outra, prestam atenção em Ciro Gomes. Ciro Gomes já foi muito viável para ser presidente da República. Já teve, inclusive, 16% dos votos, que é algo absolutamente respeitável. Nas últimas eleições, o Ciro Gomes decepcionou. Terminou em quarto lugar, 3%. Não adianta os ciristas virem falar besteira aí não. Ele mesmo diz, tá, que foi desistido pelo povo, que o povo desistiu dele. E aí aparecem algumas composições de Ciro Gomes no interior do Ceará, nas eleições municipais. Pinta aí algumas composições dele estranha. E aí ele explica, olha, eu fui no interior do Ceará apoiar um amigo, um candidato que é do União Brasil, e os petistas ficam falando quando Lula tem alguns ministros, 2 ou 3 ministros do União Brasil dentro do governo. Pela resposta, Ciro, parabéns, perfeito. Agora eleição em Fortaleza. Eu não estou nem falando da briga de Ciro com Cid, tá? Que isso aí é um problema maior ainda. Vai demorar para se resolver. Agora eleição em Fortaleza, o Ciro Gomes, temos lá o candidato do PT e o candidato do PL, claramente lá o candidato do Lula e o candidato do Bolsonaro. Explicitamente, apenas o candidato do Bolsonaro tem vergonha sabendo que o Nordeste não é a força do Bolsonaro, então tem vergonha de ficar falando o nome do Bolsonaro. Ele fala rapidamente, né? Num debate essa semana ele disse que estava cuidando da eleição municipal, que quando fosse uma eleição nacional se posicionaria nesse sentido em relação ao Bolsonaro. Enrolation. Tem vergonha de dizer que é o candidato do Bolsonaro, ok. E Ciro Gomes, pelo menos aliados de Ciro Gomes, alguns vereadores que ele tem lá na Câmara de Fortaleza, que estão com ele, já anunciam voto claro, apoio claro ao candidato do PL, ao candidato do Bolsonaro. Está ficando insustentável a situação de Ciro no PDT. Ele deverá sair em breve. Deve agora, eu acho que pela tendência, pelo caminho que ele vem seguindo, deverá pegar um partido de direita, né? Se a gente foi de um tempo que o PDT já não era considerado um partido de esquerda, né? Porque a direita era PSDB. Hoje o PSDB virou comunista. Mas isso é a realidade dos bolsominions, que reza para pneu, que reza para parede. A realidade nossa, a gente sabe que o PDT é um partido de centro à esquerda, traz ali o trabalhismo, né? Um partido de centro, digamos assim, voltado à esquerda, porque tem o trabalhismo, tem toda a herança de Getúlio Vargas, que teve os seus períodos também absolutamente nem um pouco admiráveis. E o Ciro Gomes entra nessa. Aí os ciristas, eu tô falando, um cara que primeiro conheci realmente pessoalmente o Ciro Gomes, depois conheci o trabalho do Ciro Gomes, depois votei no Ciro Gomes, consegui vários votos pro Ciro Gomes, tá? Porque o Ciro Gomes em 2018, veja a atitude de Ciro Gomes em 2018. Não apoiava o Lula, mas tinha as críticas de governo moderadas em relação a Lula. Ele não apoiava o Lula por quê? Porque ele era candidato. Foi terceiro colocado, não sei se teve 13, 15% dos votos no terceiro lugar, marcou o território dele, perdeu. Segundo turno já teve aquela história, ficou com Haddad, mas ficou mais ou menos, não ficou para fazer campanha, porque dizia que não ia fazer campanha para corrupto. Também não fez para o outro, para o Bolsonaro, né, que aí seria extraordinário, né? Agora em Fortaleza, me parece que ele fica de vez do lado do PL. Tudo isso é ódio. O próprio Ciro Gomes sabe que isso é ódio. O ódio, além dele se retroalimentar, faz dessas coisas. Para onde vai o Ciro Gomes? Ele não quer mais ser candidato. Olha, você que gosta do Ciro Gomes e caiu aqui por isso, vai passando, cara. Esse negócio de político não é candidato. Se a única coisa do político é perdoável. A única mentira do político é perdoável. Pretende ser candidato sim, tem vontade de ser candidato sim, tá mentindo quando diz que não vai mais ser candidato. É um momento de, vamos dizer, de retirada depois de perder uma eleição da forma que ele perdeu, né? E está muito clara a atitude de Simone Tebet em relação ao Lula nas eleições e a atitude de Ciro em relação ao Lula nas eleições. Está muito claro porque Simone Tebet passou em número de votos o Ciro Gomes. Essa se credencia sim para um futuro ainda jovem, para um futuro bem interessante na política, Simone Tebet, que não é de esquerda, mas não teve condições, não teve coragem de ficar com o Bolsonaro. O Ciro Gomes agora vai ter. Então ele vai assumir. A partir do momento que ele for ter isso, estamos falando de uma eleição
Não é para vereador, é majoritário, é para prefeito, é uma cidade importante, Fortaleza, e ele agora vai marcar um território. A partir do momento que ele publicamente assumir o voto no bolsonarista, no candidato do PL, então ele sai da esquerda totalmente. Me desculpe, já tem aí os raivosos, eu conheço toda a ideia do Ciro Gomes. Ciro Gomes é uma pessoa maravilhosa, é um absurdo ele ter entrado nessa por conta de ódio. Cara, fica ali na tua posição, faz as críticas ao governo do PT e espera. Espera, tá abrindo mão. Vai ser candidato aqui nas próximas eleições? Deputado de novo? Federal? Ou esperar para ser vereador, é isso mesmo, de Fortaleza? Ciro Gomes. Um homem que tem ideias absolutamente importantes para assumir, inclusive, a presidência da República. Um dos poucos políticos estudiosos do Brasil. Estudiosos e conhecedor dos problemas do Brasil. E com ideias boas para resolver. Mas não tem jeito, é isso mesmo. Não poderia ter assumido isso. E tinha que ficar com o candidato do PT estando denunciando corrupção? Tinha. Meu amigo, tem hora que é um lado. Quando só tem dois, primeiro turno você pode ainda fazer esse enroleixo, essa tapeação com o eleitor. Segundo turno são dois. É um lado ou o outro. Ficar com o lado do bolsonarista sem falar que esse candidato a prefeito de Fortaleza está investigado nesse negócio do 8 de janeiro. Tem coisas absurdas que ele botou na rede social, depois tirou, inclusive fazendo gestos bem ditatoriais, né? Gestos bem comprometedores, que talvez fosse um país mais rígido em relação a isso, já teria sido até processado. Inclusive ele é investigado na questão do 8 de janeiro, ainda não é indiciado, pelo que eu sei, mas é investigado. Ser investigado não significa nada, mas é investigado. Então o Ciro Gomes agora vai ter que assumir o lado, não tem jeito. Se ele não for para a direita, a esquerda, chamada esquerda, o chamado lulismo, como ele mesmo diz, lulopetismo, vai empurrá-lo para a direita. Para onde ele está indo, termina de empurrar. Tu não quer ir para aí? Vai para aí e assume. Já tem gente colocando suspeita do começo da vida política de Ciro Gomes, que foi no partido que apoiou a ditadura militar. Eu conheço porque ele apoiou, a justificativa é absolutamente justa, tinha a vinculação de votos lá em 82, o pai dele era desse partido de direita, ele precisava ser candidato, então não podia, né? Lá quando votava em naquela época, né, o voto camarão que chama, votava na cabeça, você votava na cabeça e na lista completa, então tinha que ser assim, ok. Ele foi para o PDS, depois foi para o MDB e foi militar contra a ditadura militar naquela época. Ok, está tudo certo. O trabalho de Ciro Gomes é inquestionável nesse sentido. Embora a vida partidária dele não seja nada bonita, não é questionável nesse sentido a carreira política do Ciro Gomes. Tá? Tudo que ele fez, abrir mão das aposentadorias, ter se comportado de uma forma muito interessante como governador, como prefeito da capital, foi um pouco antes, então eu conheço menos a história dele, mas ao que consta lá, foi um excelente prefeito. Agora, essa atitude agora, desculpa quem gosta dele e desculpa para mim mesmo, porque eu gosto dele, é inaceitável, não dá. Deve ter muito cirista com vergonha, né? E ele, se não for para a direita agora, acredite, vai ser empurrado, vai ter que ir. É aquela coisa, você não é não na direita, vai continuar dizendo que não é? Continue dizendo, mas a gente vai demonstrar que você é. Porque aqui é a chamada direita-esquerda. Está admitindo o quê? O que é que ele está dizendo? Não, pelo menos o candidato do Bolsonaro é uma mudança. É verdade. Então ele imagina a possibilidade do candidato do Bolsonaro ser menos corrupto do que o candidato do PT. Mas é corrupto nenhum. Anula o voto. Não foi isso que ele fez. Ciro Gomes não está anulando o voto. Eu não anulo o voto. Então vai para a direita. Vai-te embora para a direita. Vai ficar lá. Tá? Não vai ter como sair de lá. E se quiser sair de lá, se imprensar de novo pro lado de cá, vai ser empurrado para a direita. Pode ter certeza, a esquerda vai dar um jeito de empurrá-lo de vez para a direita. E é lá que ele vai ficar. Ele vai procurar o União Brasil. Não acho que ele tem espaço no PSB novamente. Ele já foi do PSB. Né? Não acho. É um absurdo. É inaceitável. É inaceitável. Fica neutro, cala a boca. Por enquanto tá calado no apoio, ainda não, né? Mas já vai ter que revelar esse apoio. E vai ser alertado, está sendo alertado por várias pessoas, mas vai ser empurrado para a direita, sem dúvida nenhuma. É lá onde ele vai ficar, não tem jeito. É isso mesmo, Ciro Gomes? Pronto, se é isso, se prepare. Candidato, deputado, talvez tenha alguma chance, né? Deputado federal nas próximas eleições. Ele não vai ser mais candidato a nada. Bom, ele já dizia isso antes, gente. Todo político diz isso. É a única coisa do político que é perdoável, como eu falei. Isso é
vamos dizer, a retirada depois de uma derrota, lamber as feridas, né? Depois de uma derrota vergonhosa como a que ele teve, um homem que era o terceiro posto no Brasil, um natural substituto do Lula, desculpa, é mais jovem que o Lula, tem espaço para isso, teria espaço provavelmente com o apoio do PT, mas não aguentou esperar, foi traído várias vezes pelo PT, foi enganado, Lula enrolou ele, e deve ter enrolado mesmo, ele se deixou enrolar algumas vezes, mas na política é assim. Olha aí ele fazendo as negociações dele para apoiar o candidato do Bolsonaro. Não dá para aceitar. Se você aceita, parabéns para você. Você é igual a um bolsonarista fanático e um petista fanático. Só que você é um cirista fanático. Seu grupo é menorzinho, só isso. Mas você é a mesma coisa, tá? Fanático, porque isso não dá para apoiar. Se ele fica só, talvez fosse uma lição para ele e ele saísse dessa. Ele entendesse que ele não poderia fazer isso. Sabe, tendo em vista, veja lá, o histórico desse candidato do Bolsonaro em Fortaleza. Gente, nossa chave Pix apareceu aí, pequenas doações nós aceitamos, recebemos, ajude a manter um canal de esquerda no ar. É o nosso e-mail, firmoneto@yahoo.com.br. Muito obrigado a todos vocês, espero que os ciristas aí compreendam e consigam comentar aqui com lucidez e tranquilidade. Se não conseguirem, então já assumiram esse lado fanático de vez mesmo. Então agora não se diferencia em nada dos fanáticos petistas, dos fanáticos bolsonaristas e agora os fanáticos ciristas. Simples assim. Os fanáticos bolsonaristas são todos. Fanáticos petistas é uma parte, né? E fanáticos ciristas provavelmente são todos, porque vão restar muito poucos. Um abraço.